Então, turma, preste bastante atenção aqui na correção da nossa atividade. Reflexão sobre a língua. Os verbos ser, estar e outros verbos de ligação. Primeiro, turma, vamos relembrar aqui o que são os verbos de ligação. Dentro da análise sintática, nós observamos os verbos de ação, tá? Que nós também podemos chamar verbo significativo. Exemplo, correu, estudou, sonhou. São os verbos que indicam uma ação do sujeito, certo? E temos, dentro da análise sintática, os verbos de ligação. Os verbos de ligação, turma, eles não indicam uma ação, mas apenas ligam o sujeito a uma característica ou a um estado. Por exemplo, nós temos aqui dois exemplos de verbos de ligação, estar, permanecer. Eu posso colocar aqui o sujeito, Pedro está doente, Pedro está alegre. Nesses exemplos, o sujeito não comete uma ação. O sujeito não está praticando uma ação, e sim, o verbo apenas liga uma característica, tá, ao sujeito. Certo? Nós vamos rever isso mais na frente um pouco. Mas vocês já estudaram no 8º ano. Então vamos lá. Você deve ter observado, ao ler o poema de Manuel de Barros, a forma como eu, poeta, se caracteriza por meio do emprego de orações negativas. Releia o trecho para relembrar como isso ocorre no poema. Então vamos lá. Nesses versos, quais são as características negadas pelo eu poético? O eu poético, tá, turma? O eu poético, vamos relembrar, é a voz do poema, certo? Quando diz aqui, ó, não sou sequer uma tapera. Bom, nós temos aqui a palavra não, que nega, certo? O que o não aqui está negando? Que não é uma tapera. Não sou sequer uma tapera. Então aqui a negação é que não é uma tapera, certo? É a primeira resposta. Não sou um traste. Então aqui no segundo verso ele nega que não é um traste. Eu não sou digno de receber meu corpo os orvalhos da manhã. Então ele nega também que não é digno de receber o orvalho da manhã. Essa é a respostinha da questão A. Vamos agora para a questão B. Qual a forma verbal está sendo negada? Turma, qual é a forma verbal que ajuda a negar? É o sou. Forma verbal sou, que pertence ao verbo ser. Primeira pessoa do presente do indicativo do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Lembra do verbo ser? Então vamos lá. Qual a forma verbal que está sendo negada? É o sou do verbo ser. Ok? Corrija aí a primeira questão. Vamos lá, questão 2. Leia a tira a seguir. Vamos lá. O que é isto? Parece nojento, falou o personagem. É comida vegetariana, faz bem para você, responde a mãe. Vegetariana? Eca, eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesiano. Muito bem. Primeira pergunta. No primeiro quadrinho, qual a palavra Calvin se refere à comida? No primeiro quadrinho, com qual palavra Calvin se refere à comida? Vamos lá. O que é isto? Parece nojento. Pessoal, isto é um pronome. Ele substitui o nome. Na verdade, esse isto está se referindo a quê? A comida, certo? Então, no primeiro quadrinho, com qual palavra Calvin se refere à comida? Com a palavra isto. Corrija aí. B. Pela expressão de Calvin, a comida servida pela mãe é percebida como algo agradável ou desagradável. Explique. Vamos lá. Pela expressão de Calvin, olha a expressão dele. Pela expressão de Calvin, a comida servida pela mãe é percebida como algo agradável ou desagradável. Explique. Bom, turma, desagradável, já que o segundo ele tem aspecto nojento. Certo?
Corrijam aí. No terceiro quadrinho. No primeiro quadro, no item C. No primeiro quadrinho, que característica Calvi atribui à comida? Vamos entender o que é uma característica no primeiro quadrinho. O que é isto? Parece nojento. Turma, qual é a palavra que apresenta uma característica da comida? Nojento. Certo? Corrijam aí. Questão D. Como Calvi se classifica ao justificar sua rejeição pela comida? Como Calvi se classifica ao justificar sua rejeição pela comida? O que é isso? Parece nojento. É comida vegetariana, faz bem para você. Preste atenção aqui, ó. Vegetariana, eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesiano. Ele se caracteriza como sobremesiano. Vamos conferir aqui. Pronto, aqui, ó. Ele afirma ser sobremesiano, amante de sobremesa. Questão é: explique de que forma essa característica ajuda a construir o efeito de humor da tira. Turma, sobremesiano. Nós estudamos um pouco sobre esse tipo de palavras, né? Isso é um neologismo. Mas vamos ver aqui. Resposta pessoal. Possibilidade. O humor decorre da invenção de uma nova categoria de pessoa em relação à comida. Se os vegetarianos comem vegetais, os sobremesianos comem sobremesa. O humor nasce da invenção, certo? O fato dele ter inventado essa palavra. Ele não é vegetariano, ele é sobremesiano. Vamos lá, próxima questão. 5. No primeiro quadrinho, Calvi emprega uma forma verbal ao atribuir uma característica à comida. No primeiro quadrinho, Calvi emprega uma forma verbal, ou seja, um verbo flexionado, ao atribuir uma característica à comida. Que forma verbal é essa? Vamos colocar. O que é isto? Parece nojento. Bom, aqui nós temos duas formas verbais, mas ele quer saber aqui, no primeiro quadrinho, Calvi emprega uma forma verbal ao atribuir uma característica. Bom, o verbo, a forma verbal que está atribuindo a característica é parece. Parece nojento. Parece do verbo parecer. Qual a forma verbal é essa? Parece, certo? Corrija aí. 2. Se fosse empregado o verbo ser, se no lugar do verbo parece fosse empregado um verbo ser, o sentido do que é dito por Calvi seria o mesmo? Explique. Não, pois o verbo parecer sugere probabilidade ou julgamento a partir da aparência. Já o verbo ser indicaria maior certeza, certo? Então aqui quando ele diz parece, é algo concreto? Não, é alguma probabilidade, certo? Então é só, turma, corrijam aí.